Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós viemos novamente aqui na Divisão Santa Cruz, dessa vez para comentar sobre um assunto que está em voga, sendo amplamente divulgado nos jornais, na mídia, na imprensa, tanto brasileira quanto também europeia, mais especificamente na região da Península Ibéria, na Espanha e Portugal, de uma nova estátua do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que gerou bastante polêmica, devido à sua feiura por se tratar de uma arte moderna. Isso fez com que diversas pessoas levantassem protestos contra aquela arte, acusando ela de ter ficado mais feia que Judas, e devido àquele estado abominável que é dessa arte moderna. Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre a degradação da arte conforme o tempo, a destruição do belo e a arte moderna como um todo. Bom, para isso, eu trouxe aqui um conhecido meu, que é um grande estudioso sobre arte, para me ajudar neste vídeo, me respondendo algumas perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é justamente: o que é a arte? E qual é a sua importância? Qual é a sua finalidade? Para que serve a arte? Então, a arte ela é uma expressão simbólica e tem por finalidade transmitir verdades metafísicas, verdades transcendentes. Entendeu? Então, a finalidade da arte é trazer a consciência do ser humano para uma realidade mais profunda. Então, quando você lê o Platão, por exemplo, ele define no livro O Banquete a arte como tem por finalidade o belo e a verdade. O Aristóteles vai dizer a mesma coisa, e o Santo Tomás de Aquino vai completar com: se Deus é o sumo bem e a suma verdade, né, o sumo belo e a suma verdade, então a arte tem por finalidade a semelhança para com Deus. Então, existe na arte uma técnica, assim como existe na, na construção de um prédio, por exemplo. Existe uma técnica para você construir um prédio. Do mesmo jeito que existe para você fazer uma pintura plástica. Existe uma técnica para você fazer um pão. Então, do mesmo jeito que existe para você construir uma catedral. Então, por que que nessas coisas que servem para o ser humano também seria diferente para com a arte? A arte ela tem por finalidade, ela tem princípios e finalidade. Ela tem o princípio e a finalidade do belo, da verdade, do harmônico e do organizado, entendeu? E isso você pode ver em todos os pensadores, em todos os críticos da arte tradicional. Todos eles falam isso. Só que a partir do momento que a gente sai da Idade Média e volta para um paganismo que é o Renascimento, a arte ela começa a se degradar, entendeu? Então a gente passa por uma destruição do que é arte. Fazendo uma menção ao Roger Scruton, a gente cai num culto à feiura, seria isso, né? Então o Roger Scruton inclusive argumenta: se tudo é arte, né, como argumentam os modernos, então nada é arte, porque existe na arte uma técnica, existe na arte uma limitação. E muitas vezes você pode pensar: ah, o ser humano ele não precisa da arte. A arte não, ela não afeta o nosso dia a dia, a nossa vida. E daí você vai ver, por exemplo, o que é a civilização, por exemplo, a nossa nação brasileira hoje em dia, né, que está completamente afetada por a indústria musical, né, que faz apologia, por exemplo, a drogas, faz apologia ao crime, faz apologia à pedofilia. Né? Por que que no Brasil a gente tem 160 mil homicídios por ano? Né? Não é à toa. Então, por quê? Existe uma promoção disso. Entendeu? Existe um culto à feiura, um culto ao degradante, ao degradante. Então, a arte moderna ela faz uma redução do que seria transcendente para um materialismo, para uma coisa eh, material. Então, você pode observar essa redução, por exemplo, nas arquiteturas. Né? Quando um homem do medievo, um homem antigo, um homem tradicional, ele entrava numa igreja, né, numa catedral, ele via ali, ele tinha ali uma catequese, entendeu? Então ele via a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ele via a vida dos santos, ele via a vida de Nossa Senhora. Um exemplo disso é a igreja de Aparecida, né? Ali na igreja de Aparecida, todo o milagre que foi a aparição de Nossa Senhora Aparecida está descrito naquela igreja. Então ele não precisava nem de uma catequese, porque o homem do medievo não era a leitura, não era todo mundo que sabia fazer, mas bastava que ele olhasse, observasse, porque a arte ela tem também como finalidade
transcender as limitações da linguagem verbal, entendeu? Exatamente. E os adeptos dessa nova escola de arte moderna podem nos acusar de dizer que nós estamos utilizando os conceitos passados, conceitos de homens como Aristóteles, São Tomás de Aquino, Platão, etc. Mas aí está o ponto. Esses autores aos quais nós citamos, esses grandes filósofos, grandes personalidades da humanidade, mesmo com toda a sua importância, não foram eles que determinaram esse sentido da arte. A questão é que os artistas sempre fizeram as suas grandes obras de arte monumentais e conhecidas durante toda a história da humanidade com essas definições. Eles faziam uma arte na tentativa de alcançar o belo, atingir uma plenitude, ver qual era a obra mais bela que ele conseguiria fazer, tentar levantar o homem, elevar ele para algo mais alto, tentar atingir um transcendental. Era com essa finalidade que eram construídas as grandes arquiteturas do passado. Era com essa finalidade que eram feitas as grandes esculturas, era com essa finalidade que eram feitas as grandes pinturas. Era com essa finalidade de tentar elevar o homem por meio da arte, elevar o homem para algo mais alto. Isso não é uma coisa que foi o filósofo X que ditou, mas isso é uma coisa perene. Isso é o que a arte sempre foi e é isso que definiram esses pensadores famosos. Agora, a arte moderna, o que ela vai trazer? Ela vai trazer já uma perversão do significado de arte. Vai fazer uma perversão do significado de arte, vai degradar o belo por si só e vai tentar mudar o significado da arte para fazer uma coisa desconexa com o nome de arte, mudando o significado da palavra. Exatamente. E você vê que essa arte moderna ela se volta para um intelectualismo, e um intelectualismo idiota, um intelectualismo bestial, né? Então, no mesmo museu que está lá o Davi, esculpido pelo Michelangelo, na mesma sala, na sala vizinha, existe uma pedra, uma obra de arte que é uma pedra, né? Ou existe também uma obra que é só um raio chiando, entendeu? Então, se você não entende, é porque você é burro. Quando, na verdade, qualquer pessoa poderia compreender, né, qualquer pessoa, qualquer homem do medievo, por exemplo, poderia compreender uma obra de arte. Ela poderia entender a que conhecimento profundo, a que realidade profunda aquele autor, aquele pintor, aquele cara que esculpiu, aquele cara que escreveu aquela obra de literatura queria levar ele, né? Tratando dessa questão da literatura, você pode ver as obras do Dom Casmurro, do Machado de Assis, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que traz a mentalidade do brasileiro. É Dom Quixote que traz essa confusão entre o idealismo, né, a realidade e o idealismo. Né? Ou mesmo trazer essa consciência para um futuro. Né? O George Orwell, por exemplo, que escreveu Revolução dos Bichos, 1984, que ele mostra o que viria a ser um Estado totalitário, né? Que inclusive é o que a gente vive hoje, entendeu? No, então, por exemplo, no Revolução, no 1984, ele traz a nova língua, né, que seria uma mudança da linguagem, né, para que a linguagem ela não fosse mais ofensiva, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje, entendeu? Então, a obra, seja ela uma catedral, seja ela uma música, seja ela uma arte plástica, ela servia e serve justamente para isso. Exatamente. E é interessante pensar que isso é um pouco paradoxal, a partir do momento que a gente tem consciência de que as pessoas que promovem essa arte moderna são as pessoas que dizem lutar pela democracia, são as pessoas mais progressistas, sem que elas percebam que não existe nada mais antidemocrático do que essa arte moderna. Porque essa arte moderna é uma coisa que é restrita a um certo grupo de pessoas. Somente um grupo restrito de pessoas consegue entender a profundidade da arte moderna. Você vai pegar uma arte moderna, teve um caso, inclusive, que aconteceu, onde um rapaz que ele defecou e começou a vender as pilhas de fezes dele como arte moderna e faturou milhões por causa disso, né? Você vai pegar uma pilha de fezes e você vai mostrar para sua empregada doméstica, uma pessoa qualquer, uma pessoa que trabalha em qualquer trabalho, uma pessoa normal, comum,
E você vai mostrar a pilha de fezes, a pessoa vai achar aquilo ali horroroso, vai dizer que aquilo ali não é arte de jeito nenhum, que aquilo ali é uma coisa abominável. Você vai pegar uma dessas obras de arte aí que também foi leiloada por um preço milionário, onde o cara só jogou tinta azul na tela. Você vai mostrar aquilo para a pessoa vai dizer que não tô entendendo nada, cara. O que você tá querendo mostrar? Esse negócio horrível, entendeu? Agora, a arte moderna é uma coisa que somente as pessoas que detêm essa, essa gnose aí, esse conhecimento aí da verdadeira arte moderna, que conseguem identificar o que de fato aquela arte quer expressar. Isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa absurda. Porque se você pegar o Michelangelo, se você pegar uma obra de Aleijadinho, se você pegar uma obra de arte bonita, né, uma obra de arte de verdade, e mostrar para uma pessoa qualquer, ela vai entender de fato o que é aquilo. Ela vai dizer que aquilo é bonito. Se você pegar uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma pessoa, ela vai dizer que aquela imagem é linda, entendeu? Ela pode não entender as minúcias do simbolismo daquela imagem, mas ela vai entender o que aquilo quer trazer como a sua imagem, entendeu? Ela vai entender que a imagem da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é Nossa Senhora segurando Nosso Senhor Jesus Cristo, e ela vai achar aquilo bonito, ela vai achar aquilo belo. Agora, a arte moderna, você vai botar a pessoa para poder ficar ouvindo um ruído e tratando aquilo ali como se fosse arte. Você vai querer que a pessoa tire o quê dali? Entendeu? A questão é, a arte moderna é uma degeneração do significado verdadeiro da arte. A arte moderna não é uma arte de fato, porque a arte de verdade ela é uma expressão que busca servir como um meio para a elevação do homem, para o transcendente, que tem como finalidade alcançar o belo, fazer algo belo. Já a arte moderna, ela pode ser simplesmente caracterizada com qualquer coisa, entendeu? As próprias pessoas aí que defendem a arte moderna, defensores dessa escola aí, elas dizem que a arte é tudo, tudo é arte. Ora, se arte é tudo, arte não é nada. É uma coisa maluca, entendeu? Se para eles a arte é qualquer coisa que, sei lá, possa expressar um tipo de sentimento, entendeu? Ou seja, se você tem uma pilha de fezes, aquilo ali é uma arte, porque aquilo ali expressa um sentimento. É um sentimento de abominação. É um sentimento de abominação. É um sentimento de repulsa. É um sentimento de nojo, porque é uma pilha de fezes. Mas é arte, que te gerou um sentimento. Agora, cara, isso é uma coisa absurda. Isso não é a definição de arte. Ninguém nunca na história teve uma definição de arte como isso. Isso não é arte. Isso é uma abominação. Isso é uma deturpação do significado real de arte. Porque isso não busca o belo. Isso busca o escândalo. Isso busca o oposto. Isso busca fazer a repulsa. Isso busca trazer a nojeira. Exatamente. A arte moderna, ela tem como princípio não essa arte tradicional, que seria o transcendente, a verdade, o belo e o harmônico, mas ela tem como princípio o feio, desorganizado e o escândalo, né? E através do escândalo também é uma manifestação política. Então, por exemplo, toda a arte moderna, né, todo esse culto à feiura, começa muito no Renascimento, mas também por obra do Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp é um pintor dadaísta, né, que ele colocou o mictório numa exposição de arte e a partir, justamente para escandalizar as pessoas e justamente para trazer essa questão de a arte serve para o escândalo, e a partir dessa exposição do Marcel Duchamp, veio também o Piero Manzoni, né, que o senhor citou aí. O Piero Manzoni, ele pegou 90 latas, encheu as latas de fezes dele próprio e vendeu essas latas. Inclusive fez uma exposição e vendeu por 275 mil euros. Entendeu? Então, quando o senhor falou do Dom Afonso Henriques, que o valor da estátua, tipo, que esses valores, né, são exorbitantes, né, é justamente isso. Né? A arte moderna ela serve justamente para isso. Não é só escandaloso você observar, como também é escandaloso o valor que eles passam dessas obras, entendeu? Que chega a ser até uma piada, né? O cara faz em 90 latas defeca e expõe isso como se fosse uma arte. Ou, por exemplo, uma obra recente, né, de 2013, do Barnett Newman, que ele vendeu por 44 milhões de dólares em Nova York, que era um quadro completamente pintado de azul royal. Ele não tinha nada, era só um quadro pintado de azul royal. E ele vendeu por 44 milhões de dólares. Então, a arte ela escandaliza não só pelo seu valor, né, mas também por ela reduzir toda a obra a uma coisa material, a uma coisa idiota. Então, uma pessoa que chega numa exposição, por exemplo, dadaísta, que vê um mictório, o que essa pessoa tem de transcendente? O que essa pessoa tem de harmônico? O que essa obra vai levar
a uma compreensão da realidade para a pessoa. Não vai levar a nada. Vai lhe escandalizar, como a arte moderna ela propõe, mas vai lhe escandalizar por cerca de 5 minutos. Ou, por exemplo, como teve aquela exposição aqui no Brasil, no Museu Queer Museum, né, em que tinha um cara pelado, completamente pelado, e tinha umas crianças passando a mão nele, entendeu? E justamente eles usam isso, se você ver também as manifestações que eles fazem na USP ou na PUC, que a princípio era uma universidade católica, hoje em dia é completamente uma palhaçada, mas você vê que eles usam a arte justamente como uma movimentação política, como se a arte fosse justamente isso, né? Justamente um escândalo, justamente uma coisa desarmônica, um culto à feiura, como falou o Roger Scruton, entendeu? Então, por isso que a arte moderna ela deve ser combatida. Porque o que seria a obra do Duchamp, ela só é lembrada hoje, do Victório, por uma questão de uma coisa tão idiota, tão escandalosa, que acaba que ela é lembrada por isso. Ela não é lembrada pelo belo, pelo harmônico, pelo verdadeiro e pelo organizado, mas ela é lembrada pelo feio. A obra do Piero Manzoni, né, As Fezes, a 90 Lata de Fezes, ele é justamente lembrado por isso. Agora, quando você pega uma obra, né, uma obra até sacra, como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, você vê o quanto que essa obra ela é bonita, o quanto que ela é organizada e o quanto que ela vai ser lembrada pelo resto do mundo. Entendeu? Ou quando você pega uma catedral, por exemplo, né, a gente tem a Catedral de Colônia, na Alemanha, que é uma catedral completamente bonita, uma catedral gótica que leva ao transcendente, inclusive a palavra templo, né, vem do grego, que justamente seria um lugar sagrado que foge do templo profano, né, e é uma catedral completamente bonita. Quando você compara ela com o santuário do Pai das Misericórdias, lá em São Paulo, você vê que aquilo não é nem considerado uma igreja. Se alguém passa na frente daquilo, vai pensar que aquilo é uma casa, alguma coisa qualquer. Porque é um bando de cadeira vazia e uma pessoa lá na frente falando. Então, não parece um templo. Ali você não está fora do mundo profano, você está dentro do mundo profano. Porque a arte moderna ela serve justamente para profanar não só o belo e a verdade, mas sim profanar e destruir a mentalidade do homem, entendeu? E tanto destrói que a gente vê, né, como eu citei, casos de pessoas, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 160 mil homicídios. Quantas pessoas são presas portando drogas ou quantos casos de pedofilia a gente tem, justamente por conta que a arte, principalmente brasileira, ela contribui para isso, ela contribui para essa destruição, essa degradação da psique, entendeu? Exatamente. Você citou um bom ponto das catedrais, né, que reforça aquilo que eu tinha falado sobre esse intelectualismo idiota das pessoas que defendem essa pseudo-arte moderna, né? Que é justamente essa noção, né, de que, né, que é justamente essa questão de que nas catedrais a arte ela funcionava como um meio catequético. Os vitrais eles eram feitos para ensinar a nossa história, a história de nosso Senhor Jesus Cristo, para ensinar sobre a via sacra, entendeu? Para estar através da arte, através da simbologia, né, presente nela, poder ensinar a doutrina católica, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, para as pessoas, para que todas as pessoas que fossem, entrassem naquela catedral, elas pudessem entender do que aquilo se tratava, que ali se tratava da casa de Deus ali, que ali elas poderiam aprender, né, através da observação da arquitetura que combinava junto da liturgia da Santa Missa, elas conseguiam entender do que se tratava ali a doutrina que estava presente no catecismo, entendeu? O Dr. Plínio Correia de Oliveira, inclusive, tem uma conferência, uma palestra que ele deu sobre esse assunto, sobre a simbologia presente nas catedrais, esse caráter catequético que elas possuem. Inclusive, ele fala sobre a questão dos portões do portão ser tão grande, por que do portão das catedrais são tão grandes, mostrando justamente que as portas dos céus elas estão abertas para todas as pessoas que quiserem nela entrar, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Fala também sobre a questão das colunas que sustentam toda aquela catedral, que começa sendo representada pelos profetas, pelos apóstolos e pelos doutores da igreja, subindo de acordo com o nível da revelação, chegando até um ponto onde no topo da catedral representa o céu, com uma abóbada em cima, né, representando o paraíso, que vai subindo dos graus de santidade, dos graus de revelação que foi dando. Então, toda a catedral ela era construída para poder concernir dentro dela os significados, né, simbólicos que
levavam essa catequese para todas as pessoas, para que as pessoas elas pudessem se elevar espiritualmente, para que as pessoas entrando naquela catedral, elas conseguissem perceber que aquele lugar que elas estavam entrando não era um lugar comum, mas que ali era uma coisa de elevação. Ali elas estavam sendo elevadas ao divino. Aquilo ali buscava, as pessoas que construíram aquilo, estavam buscando alcançar o belo, a fazer o melhor que eles podiam para Deus. E isso é uma coisa muito interessante, porque a arte era uma expressão do amor. Aquele artista que estava construindo uma catedral, ele estava expressando o seu amor a Deus. E é por isso que ela saía tão bonita, aquela arte, porque ela expressava o amor que aquele artista tinha por Deus a ponto de dispor do seu tempo, dispor do seu suor, dispor de todas as suas faculdades, tanto mentais quanto físicas, para poder trabalhar para fazer algo belo, para poder trabalhar para fazer algo que poderia ajudar na vida espiritual de outra pessoa, para que a pessoa pudesse conhecer mais a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e progredir na santidade contemplando aquela arte que aquele artista fazia por amor de Deus. Agora, se nós formos ver, por exemplo, a arquitetura moderna expressa o amor, sim. Expressa o amor que o artista fez para poder fazer esses prédios modernos. O amor que ele teve pelo dinheiro. Se você for ver os prédios agora, são amontoados de concreto feito simplesmente para poder caber a maior quantidade de pessoas possível, né? Para poder ser feito da forma mais barata possível e render a maior quantidade de dinheiro possível. Então é isso que expressa a arquitetura moderna. A arquitetura moderna, ela não expressa nada transcendental, ela expressa o vício, não mais a virtude. A gente não pode chamar uma arquitetura moderna de arte, de fato, porque é uma coisa simplesmente padronizada que nada expressa. É uma coisa criada de forma robótica, mecânica, simplesmente para poder atingir aos interesses do dinheiro, para poder tentar fazer uma coisa que seja rentável. Não tem um lastro transcendental, não tem nada infinito, mas são só coisas materiais, são só coisas banais, são só coisas que passam. Não há nenhum elemento tradicional, não há nenhum elemento transcendental, como haviam nas catedrais antigas. E isso é todo tipo de arte. Quando uma pessoa antigamente fazia uma arte, né, construía, dando um exemplo das catedrais, mas pode ser qualquer outra coisa, seja escrever um livro, fazer uma pintura, né, ou até construir, até os móveis, as coisas que eram construídas, elas eram feitas de uma forma artística, uma forma artesanal, e ali eles expressavam justamente o seu amor, eles expressavam a sua identidade, a sua tradição, a sua cultura, na tentativa de fazer algo belo, colocando junto de si as marcas do autor, né? Porque toda arte ela possui uma marca do seu criador, não é? Uma marca própria, expressando as identidades, e isso que gerava, fazia com que essas artes fossem tão belas. Agora a gente vai ver as coisas de hoje em dia, elas são padronizadas, elas são minimalistas, né? Não tem sentimento, elas são mortas. Os prédios são cinzas, não tem cor, não expressam nada, são blocos, mais blocos. Cidades que antigamente eram todas ornamentadas, que tinham igrejas belíssimas, as casas elas eram feitas para poder fazer uma expressão das tradições e das culturas locais. Hoje em dia, as cidades parecem um conjunto de lápides, de mausoléus, parece um oceano de cemitério, porque é uma coisa ridícula, é uma coisa que não tem expressão, uma coisa que não é viva, é uma coisa que não é arte, é uma coisa mecânica. Uhum. E trazendo essa questão de que o senhor falou sobre a identidade, né, a gente vê, por exemplo, na obra do Monteiro Lobato, o Sítio Pica-Pau Amarelo, e trazendo também essa questão da política, a nossa mentalidade moderna está tão reduzida à questão política que a crítica que se faz à obra do Monteiro Lobato é se Monteiro Lobato era ou não era racista, por conta da tia Anastácia, que inclusive era uma grande amiga e inseparável amiga da Narizinho, por exemplo, e que Monteiro Lobato tinha total dedicação e amor pela personagem da tia Anastácia, ou da obra do próprio Machado de Assis, que eu citei logo cedo, né? Se Machado de Assis era branco ou se ele era negro, né, se embranqueceram ou não embranqueceram, se Machado de Assis era racista por ter colocado Bentinho brincando nas costas da empregada doméstica. Então, você vê que a mentalidade moderna é reduzida a isso. A discussão de obras que são clássicos
na identidade de um povo, como é o sítio do Pica-Pau Amarelo, as obras de Machado de Assis, é reduzida a uma questão de que se é ou não é político, se é ou não correto. Né? A gente vê que a própria imagem, né, que recentemente derrubaram de Cristóvão Colombo na Colômbia, né, derrubaram dizendo, Colombo é assassino. E essas mesmas pessoas que veneram, por exemplo, o Zumbi do Palmares, que estavam pregando levantar a estátua do Zumbi do Palmares, que era um estuprador e que era um assassino, e que ele mesmo entregava os próprios escravos. Entendeu? Então ele mesmo entregava o próprio povo dele e as pessoas estavam cultuando isso. Mas por estar com a mentalidade reduzida à política, não, se Zumbi do Palmares é negro e foi escravo, então ele que tem que ser exaltado e Cristóvão Colombo não. Monteiro Lobato, a obra dele é completamente descartada porque acho que ele foi racista, entendeu? Então você vê que toda a obra clássica, né, tipo, ela é destruída e ela é totalmente tenta se esquecer, mas um clássico, como diz o Ítalo Calvino, ele jamais é esquecido, por uma questão de que é uma questão que é machista, racista ou qualquer outra dessas coisas, dessas palavras etimológicas do nosso mundo moderno. A Escritura Sagrada, que é um clássico, por exemplo, não pode ler porque a Escritura Sagrada tem que ser modificada ou mudada porque o Gênesis é machista, né? Deus é machista. Então você vê que a mentalidade contemporânea, além dela ser escandalosa, ela fazer esse culto à figura, ela faz essa redução a arte como se ela fosse um movimento político, como se a arte, o artista, né, seja ele um literata, um músico, seja ele um artista plástico, ele tem como intuito fazer uma promoção política e não fazer uma obra de arte. Quando, na verdade, antes dessa degradação da arte, nenhum artista estava preocupado com isso. O se estava preocupado com isso fazia isso perfeitamente, como eu citei o George Orwell, por exemplo, que faz uma crítica aos governos autoritários e faz uma crítica que acaba que o livro dele vira um clássico, mas é uma crítica contundente, entendeu? E ele não tinha como intuito trazer o escândalo, trazer o desorganizado e pregar uma inverdade, entendeu? Então, sempre que um artista ele se manifesta politicamente, ele pensaria nesses princípios que a arte sempre foi. Então você fica entre confiar no que a arte sempre foi para o homem tradicional e o que a arte é para o mundo moderno, que é um homem completamente degenerado, um homem completamente destruído, um homem depressivo, ansioso e completamente descabido de qualquer questão do transcendente, entendeu? Então, houve também essa questão da arte como uma manifestação política, né? E não é isso o intuito da arte, nunca foi e jamais será. Sim, é importante nós pensarmos justamente que a arte moderna ela acaba funcionando como uma expressão do que a sociedade moderna tem a oferecer. A sociedade moderna não tem uma tradição, a sociedade moderna não tem uma cultura, a sociedade moderna não acredita em Deus, entendeu? A sociedade moderna, Deus não faz diferença nenhuma, na sociedade moderna não interfere em nada, a sociedade moderna é laica, não se importa com as coisas divinas e se prende sempre na matéria. Isso faz com que tudo que for sair da sociedade moderna, indubitavelmente, acaba sendo sem sentimento, acaba sendo acaba saindo esse tipo de arte moderna, porque não tem um lastro verdadeiro na qual as pessoas elas têm para se basear para poder construir uma arte de verdade. Por isso que sai esses literal cocô, por isso que por isso que literalmente fezes, dejetos acabam sendo considerados como arte nos dias de hoje. E é interessante pensar nisso, porque ao mesmo tempo que a arte moderna é uma expressão, uma consequência da sociedade moderna, ela também é uma origem, ela é a origem dessa grande crise na sociedade moderna que nós vivemos. Se nós formos parar para pensar, como é que a Revolução Francesa, por exemplo, começou? Ela começou primeiramente com uma mudança da mentalidade das elites francesas, fazendo com que gerasse tudo a Revolução Francesa. Agora, o que mudou a mentalidade das elites? Como? Qual foi o meio utilizado para que a mentalidade das pessoas fosse alterada para chegar ao ponto onde ocorresse uma grande revolução que alterasse toda a cosmovisão de uma nação? A arte foi a cultura que era utilizada para poder mudar a mentalidade das pessoas. Foi através das peças de teatro, das músicas,
dos livros de literatura pervertidos, que as elites consumindo isso acabavam mudando o seu pensamento através dos teatros, dos livros anticlericais, que iam fazendo com que as elites se distanciassem mais do clero, se afastassem mais do Papa, né, para atingindo a interesses políticos das pessoas que estavam fomentando esse tipo de cultura, né, esse tipo de arte, entre aspas, né, voltado para esse interesse político. Então, essa degradação da arte foi o que começou, né, o que vai dando origem para toda essa crise que nós vivemos atualmente. E é interessante que a sociedade em caos, como ela está atualmente, né, depois desse caos ser gerado por toda essa degradação da arte, essa perversão do belo, perversão da arte por si só, é que essa sociedade doentia vai gerando cada vez mais essa arte moderna e continuando nesse ciclo vicioso que nunca vai parar se continuar do jeito que está. A sociedade moderna, essa crise imensa que nós estamos vivendo, essa falta de expressão, essa falta de transcendente, essa falta de Deus, essa falta de beleza, essa feiura, essa abominação, essas coisas não vão parar até que ocorra de fato uma mudança na concepção da arte, até que haja de fato uma arte, até que comece as pessoas elas possam começar a desenvolver arte de verdade, a buscar fazer as coisas belas, a buscar atingir o belo, a buscar atingir o transcendente e utilizar a arte como um meio para poder fazer a arte como uma instrumentalização para levar as pessoas ao divino. Somente assim que essa falsa arte, essa perversão, essa pseudo-arte moderna, ela irá poder ser finalmente destruída e nós podemos ter uma sociedade civilizada novamente. Como outrora nós já tivemos, mas infelizmente foi pervertida. É esse o nosso cavalo de batalha. É esse o baluarte, é esse o nosso ariete que nós temos que usar para poder salvar a civilização. É através da criação de artistas, através da propagação da boa arte, através do consumo da boa arte. Se você recebeu o dom de Deus de poder fazer grandes artes, utilize isso a favor daquele que lhe deu esse dom. Utilize isso a favor de Deus. Utilize esse dom que você recebeu para fazer artes que levem as pessoas a, ao transcendental, a uma apoteose, para as pessoas se elevem ao ver a sua arte, da beleza que ela possui. E não para poder simplesmente gerar o escândalo, para poder perverter a arte e fazer qualquer maluquice e doideira que causa simplesmente nojo e abominação da pessoa que consome esse tipo de conteúdo. Mas fazer uma arte com que as pessoas elas possam se inspirar ao vê-los. Elas possam, ao ver a sua arte, buscar a virtude e não mais o vício. E não mais terem simplesmente qualquer tipo de sentimento, mas busquem sentimentos de convicção de que elas podem ser pessoas melhores consumindo esse tipo de arte. E se você não possui um dom desses, não consegue desenvolver uma arte, consuma boas artes. Consuma verdadeiras obras de arte. Propague verdadeiras obras de arte. Ajude bons artistas. E é somente assim, através dessa guerra cultural, digamos assim, que nós iremos de fato conseguir resgatar aquilo que é nosso, uma civilização sadia, uma civilização que se preocupe não mais só com os direitos humanos, não só com os direitos dos animais, não só com os direitos de qualquer outra coisa, mas que não se preocupa com os direitos de Deus. Bom, e é justamente com esse pedido para que nós voltemos a propagar, a criar e a consumir a boa arte que nós iremos finalizar esse vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei, e muito obrigado a todos que assistiram até aqui.